Boa noite, meus irmãos. Vamos então, nesse instante, darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Senhor Deus, amorável Mestre Jesus, irmão Ismael, aqui encontramos-nos reunidos em vosso nome, em nossa bendita casa de oração, celeiro de luzes para a nossa cidade e para todos os lares de cada um de nós que nos encontramos aqui. Permita, ó meu Pai, que nesta noite abençoada por vós, sejamos iluminados e agraciados com o vosso amor, que transcende a nossa órbita terrestre e se interliga com o plano espiritual. Que as vossas bênçãos nesta noite, meu Deus, recaiam sobre nossa casa de oração, auxiliando-nos durante todo esse trabalho, não só durante os estudos evangélicos da noite, mas também durante o nosso passe reconfortador que ocorrerá durante o nosso trabalho. Mesmo assim, vos pedimos que durante esse trabalho, esses tratamentos espirituais, consoladores sobre nossos espíritos e nosso corpo físico, já nos seja doado durante todo o nosso trabalho nesta noite. Ó meu Deus, ampara-nos e ampare também a todos os irmãos necessitados que já não estão mais conosco e que participarão deste banquete durante toda a nossa noite. Jesus nos disse há 2000 anos que quando quiséssemos pedir a Deus, disséssemos do fundo dos nossos corações: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não deixei-nos cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Assim sendo, damos por aberto os nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite mais uma vez, amados irmãos. É com uma alegria imensa no coração que retornamos esta noite aos trabalhos da nossa casa, fazendo o Evangelho da noite. Fazia quase um ano que eu estava afastado dos trabalhos por opção mesmo de proteção, reclusão, Mas até falei agora mesmo com a Cloyce que estava até ansioso por voltar, porque faz falta realmente a gente trabalhar. A gente é acostumado a trabalhar desde cedo na doutrina espírita e foi muito gratificante agora nesse início de ano retornar aos trabalhos, gostoso, e é muito bom. A gente estuda, e quando a gente estuda primeiramente para a gente, para o nosso aprendizado. E aí a gente começa até a discutir em casa aquilo que a gente está fazendo, e isso é muito gostoso e muito bom, E nesse momento que nós estamos atravessando,
nada melhor do que a gente estudar um pouquinho de Jesus, né? O que Jesus nos fala e o que acontecia há 2000 anos e o que hoje é bem similar ao que acontecia há 2000 anos, né? O que diferença tem? Será que nós evoluímos nesse período? 2021 anos depois da passagem de Jesus, 2000 anos depois da passagem de Jesus, será que nós já saímos daquele estágio onde crucificamos o Mestre? Às vezes não acreditávamos no Mestre, né? Não confiávamos nele e discutíamos naquela época os ensinamentos de Jesus, se eram verdadeiros ou não. Como é que nós estamos hoje em relação a isso, né? Qual é o nosso grau de evolução desde aquela época, né? E aí Jesus e Kardec, mais propriamente, no capítulo 23 do Evangelho, ele nos traz ele classifica como moral estranha ou estranha moral, né? Porque seria um contrassenso às passagens de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, falar mais ou menos assim, ó: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. São Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. E aí, para não ficar algo assim separado um do outro, né, num entendimento, não compreender o que Jesus queria dizer isso, não vim trazer a paz, mas a divisão, Kardec pega e nos ensina e traz um compilado de Lucas, do Evangelho de Lucas, que diz assim, da mesma forma, só que um pouco com mais detalhes, né? Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas com as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o seu filho com seu pai. A mãe com a filha e a filha com sua mãe. São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Essas palavras, certas palavras, parecem estranhas na boca de Jesus, né? Muitos são as nossas indagações, mas Jesus, a personificação da paz, do amor, da caridade, da fraternidade, disse essas palavras? É o primeiro dúvida daquele que não crê no Mestre, ou naquele que ainda duvida dos ensinamentos do Mestre, né? O que nós precisamos entender que elas significam? Obviamente que Jesus não estava contra a instituição familiar. Não era isso. Não era essa definição que Jesus estava dizendo ali, propriamente dito. Ah, não, acabou-se a família, Jesus disse. Sou contra a família. Agora todos vocês vão brigar entre todos. Não. Vamos avançar um pouquinho mais, entendendo e interpretando o que Jesus disse. O que significa a paz no linguajar nosso linguajar popular? É a serenidade, a tranquilidade, a ociosidade, ficar no estado atual, né? Estar no estado de paz, estou zen, né? Não querer mudar a sua atual condição, ficar numa zona de conforto, resistência à mudança. Então essa palavra resistência à mudança, vamos guardando ela um pouquinho. Mas a paz que Jesus nos dá, não é essa paz aparente, é a paz de espírito, né? É fruto das conquistas interiores. É você ter a paz dentro de si,
né? Interpretar o que Jesus realmente ensinou dentro de si. É aquela paz, a serenidade, né? Aquela contemporanização gostosa que você tem, que você aproxima de uma pessoa que ela transmite a paz para você, né? Quando você consegue isso, essa paz interior, você começa a entender o que é essa paz que Jesus dizia a todos nós, tá bom? Jesus, meus irmãos, era a esperança dos mais fracos, dos desalentados, de todos que sofriam. Então ele não podia dizer necessariamente aquilo daquela forma: vou fazer a divisão entre vocês, vocês vão se dividir, né? Porque ele era Jesus, os ensinamentos dele é fruto das conquistas de cada um. Seguir Jesus é o fruto dessas conquistas. É você interpretar e passar a praticar os ensinamentos de Jesus. Na cruz, ele mesmo, quando estava na cruz, era o símbolo de que tinha sido dominado pelos mandantes da época, né? Então, era o triunfo dos poderosos, quando Jesus foi realmente crucificado. E percebem que era uma maioria que foi crucificar Jesus, mas a minoria que amava Jesus ficou junto dele até depois da cruz e seguiu os seus ensinamentos e segue até hoje, tá? À medida que seus nobres conceitos penetravam as vidas das pessoas, elas começavam a compreendê-lo e a compreender essa divisão que ele estava dizendo, a compreender o que era separar o joio do trigo, né? A verdade separa a ignorância dos presunçosos. Então, a verdade perseverará, os presunçosos não. E assim é sempre que ocorre em todas as épocas da humanidade. A dignidade separar a dignidade do cinismo, dos enganadores. E o amor real pela volúpia da libido exacerbada, tá? Nos seus ensinamentos não havia lugar para dubiedades, ou seja, ou é assim ou é assado, servir a dois senhores. Não. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Assim está na Bíblia. Não há lugar para vacilações. Não sei se sou cristão ou se não sou. Ou você é cristão ou você não é cristão, tá? A aceitação dele era um divisor de águas. A partir daquele momento eu aceitei Jesus, então eu sigo a Jesus. A partir daquele instante. E somente no amor mais elevado é que a gente consegue compreender isso. Às vezes fica difícil a gente compreender, mas quando a gente eleva o nosso amor, a gente começa a compreender Jesus. Porque ele nos disse: amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor. Essa palavra mágica Jesus disse há 2000 anos e veio como um divisor de água entre nós. Sua mensagem derrubou o Império Romano, porque todos procuravam: Jesus vai criar um novo reino. Agora, a partir de agora tem um novo reino. Vamos combater Jesus, vamos acabar com Jesus. Onde será o reino de Jesus? E o reino de Jesus estava no coração. E está no coração de cada um. Por isso que às vezes muitos procuram e poucos acham. Porque o achar está no seu próprio coração, né? Não há uma questão de postura morna. Ou se é ou se não é, tá bom? Nessa época de Jesus, quando Jesus trouxe essa divisão, houve uma alteração, né? Porque eles começaram a compreender a ética da bajulação, a falta de ânimo
para a conduta. Então, às vezes, as pessoas estavam tão desanimadas na época, com sofreguidão imposta pelo Império Romano, pelos governantes da época, que as pessoas não tinham ânimo para vencer aquilo, não tinham energia. E aí Jesus foi a nova energia que trouxe e o ânimo para os sofredores. A conduta de desfazer e fazer o próximo o que gostaria que lhe fosse feito, tá? Fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito com você. Jesus passou a nos ensinar isso. E atualmente vemos uma sociedade, ou melhor, a sociedade atual, porém, na época e atual, não estava amadurecida suficientemente para manter a igualdade, a solidariedade e o respeito no mesmo padrão entre todos. Vejam que na época e nos idos atuais, a sociedade ainda não está amadurecida para suficientemente se manter em igualdade, em fraternidade. Na época havia as divisões e hoje ainda nós estamos vivendo um pouco disso. Atualmente vemos cristãos acomodados por conta dos compromissos familiares, usando como justificativa que não tem tempo para trabalhar para Jesus, né? Porque temos a família, que é realmente a mola mestra e é o nosso primeiro compromisso. Mas muitos ficam aprisionados o tempo todo dizendo dessa forma: eu não tenho tempo para fazer a caridade, a fraternidade. Às vezes a caridade, nossa, eu não consigo fazer a caridade porque eu não tenho tempo, mas faz fraternidade. Ajuda o próximo de diversas formas, ajuda a si mesmo, né? Tem muitas formas de fazer caridade, tá? Os nossos compromissos familiares devem sim ser cumpridos, mas não deixe isso para depois. Passar uma vida inteira dizendo que não tem tempo para ajudar, tempo para mudar, tempo para uma reforma íntima. Por quê? Porque eu tomo conta da minha família, eu só fico com a minha família. E era justamente isso que Jesus dizia, né? A divisão necessária, tá? Você dividir você mesmo o seu tempo e você também fazer e compreender dentro da família que é necessário e tudo vem a seu tempo. Tem uma passagenzinha do Divaldo que ele comenta, né, de uma historiazinha pequenininha, que era uma senhora que todas as vezes que ele chegava na cidade, ela dizia: olha, seu Divaldo, eu já contei isso aqui para vocês, um dia eu vou ajudar o senhor lá na Mansão do Caminho. E toda vez que ele ia lá, ela falava assim: um dia eu vou ajudar o senhor lá na Mansão do Caminho. Aí um dia, depois que ela já estava com 80 e tantos anos, ela falou: seu Divaldo, agora chegou a hora, eu posso ajudar, vou lá ajudar o senhor na Mansão do Caminho. Ele falou assim: não, agora você não pode dar, minha filha, porque agora você precisa de médico, né? Agora você não tem mais condições físicas para poder ajudar como você precisava lá, né? É lógico que ele fala isso de uma forma mais jocosa, tudo brincando na situação, e ela tem todo o seu floreamento feito pelo nosso irmão Divaldo, com certeza. Mas o que ele quis dizer com o ensinamento? Ela tinha deixado passar da hora, né, o momento de ajudar, tá bom? Tomando como exemplo a própria família de Jesus, dizem os historiadores que os irmãos dele não o aceitavam, não o compreendiam. Vocês vejam, na própria família dele havia essa divisão. Eles não o compreendiam. Quando Jesus começou a pregar, ele saiu então à procura dos discípulos que iam segui-lo. Encontrou-se então com Simão, com André, depois com Levi, e naquela noite ele fez a sua pregação à beira do Tiberíades, tá? No dia seguinte, às margens do rio Tiberíades, ele encontrou Tiago e João, filhos de Zebedeu. Para Isabel, né? Filhos de Zebedeu. Após a noite de pregações, né, que ele teve. E lá chegando, encontrando com os dois, os convidou para vir lhe acompanhar na sua seara. Os dois,
apóstolos, novos apóstolos, eram muito jovens. E aí chegou então, foram rapidamente contar para sua mãe a novidade e pedir para sua mãe a permissão. Salomé então, como toda mãe cuidadosa, recebeu a notícia com certo cuidado. Após confabular consigo mesmo, procurou o mestre e lhe pediu: Senhor, no teu reino eu desejaria que meus filhos se sentassem uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus sorriu e disse: antes de tudo, é preciso saber se beberão do meu cálice. Ao anoitecer, Zebedeu, juntamente com seus 2 filhos, procuraram Jesus em casa de Simão. Após Jesus explicar-lhes sobre as leis de Deus, sobre o Evangelho, disse-lhes: o reino dos céus tem de ser fundado no coração das criaturas. Então Zebedeu lhe perguntou: Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Jesus lhe respondeu: em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Ou seja, nem todos estão no mesmo grau de evolução e entendimento espiritual para compreendê-la. Jesus ainda continuou a explicar sobre a Boa Nova, sobre o mundo de Deus, sua sabedoria. Ao final, sob lágrimas de felicidade e reconhecimento, Zebedeu murmura ao mestre: Senhor, meus filhos são vossos. Eis aí mais um exemplo da divisão na família, Deixar pai e mãe e seguir a Jesus. E Jesus abraçou-o docemente ao coração, lhe afagando os cabelos brancos. Claro que devemos ter como prioridade a família, mas também temos que dar conta dos compromissos espirituais que começam na própria família. Muitos familiares não nos entendem. Às vezes a gente vê casos chegar, assim mais ou menos: eu vou no centro, mas meu marido não pode ficar sabendo, Eu tenho determinada questão, mas minha filha vai ao centro e eu não posso ficar sabendo, Ou eu vou fazer uma caridade e ninguém pode ficar sabendo também, em casa. Ou sai escondido, porque às vezes um familiar não pode saber. Ou às vezes tem um determinado divisão na família, que uns seguem uma religião e outras. Nós podemos saber da religião do outro, mas o outro não sabe da nossa, Da nossa parte, não nos afastemos. E sempre que possível devemos acolher os familiares. Geralmente quando a gente diz, às vezes nos convidam: vem para um churrasco. Aí chega lá: mas você não bebe, ou você não isso, você não aquilo outro. E aí, ou não te chama mais para o churrasco, ou você vai, às vezes pode não se sentir bem, mas pelo contrário, vai e seja você mesmo. Você não precisa alterar a sua forma de ser, que não bebe, ou que não fuma, ou que não faz determinada coisa para agradar os outros, Pelo contrário, ensine aos outros o que é bom, com a sua moral, Emmanuel nos trouxe uma das suas magníficas obras, o livro Há 2000 anos. E quando Lívia, a esposa de Públio Lentulus, deixava tudo para seguir os ensinamentos de Jesus, inclusive ia nas tabernas, lá em todos os lugares para aprender os ensinamentos dos apóstolos de Jesus, após o desencarne de Jesus, inclusive, o senador Públio Lentulus não sabia daquilo, porque se soubesse, tomaria atitudes, e ela tinha que sair escondida para fazer caridade, mas nunca deixou, porque Lívia era um espírito evoluidíssimo, e já tinha o ensinamento de Jesus dentro do seu coração. E foi até que Públio Lentulus determinava a perseguição aos cristãos, e mal sabia ele que estava perseguindo a própria esposa. Depois vocês leiam lá no livro, que ainda não leu, Não vou contar todas as partes para
para deixar um pouquinho para vocês ficarem curiosos o que aconteceu com a Lívia, que o Públio Lentulus fez na época o senador. Públio Lentulus nada mais é do que o nosso próprio Emmanuel, né? Mas chegou o momento dele se despertar também, tá? Jesus proclamou uma doutrina que mexeu nas bases e abusos nos quais viviam os fariseus, sacerdotes, tá? Fizeram-no morrer, os sacerdotes lá na época, pensando que iria morrer. Morto o homem, morto a ideia. Pelo contrário, a ideia persistiu e perseverou até hoje. Jesus dizia: não creais que a minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas das quais meu nome será pretexto. Do ódio nascerá a paz. A verdade sairá triunfante. Sairão das trevas do fanatismo para a luz da fé esclarecedora. Então, quando o mundo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que nada mais é do que o Espiritismo, que veio clarear e poder trazer até nós esse ensinamento e a compreensão que essa divisão que Jesus dizia na família, deixar pai e mãe, e segue-me, ou um vai discutir com o outro vai discutir com um, é a luta moral, né? Abrir os olhos dos cegos. Há espíritos, pessoas já despertas. Outros estão em despertamento e outros ainda não despertaram, estão em estados de sono. Há diferença de evolução entre os povos e na mesma família. Quando ele dizia separar 5 para cá, 5, 3 vai para cá e 2 para lá, nada mais é do que a evolução espiritual numa mesma família. Uns já estão mais esclarecidos, já em outras encarnações seguiam a Jesus, outros ainda estão para trás. Mas como somos uma família, todos temos que nos unir para o nosso avanço. Não adianta um chegar lá e o outro estar aqui ainda no umbral. É preciso que esse que esteja no umbral também possa avançar. Paciência, meus irmãos. Pratiquemos em nossa família o amor, a caridade, a fraternidade entre todos, não só na nossa família, mas em todos os ambientes. Elevemos nossa moral. É isso que Jesus hoje nos pede a cada dia. Somos filhos de um mesmo Pai, que não diferencia brancos, pretos, negros no caso, brancos, negros, pardos, índios. Não tem preconceito religioso, não tem país. Somos todos um. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente olha a terra. Nós não olhamos separações de países, de divisões. Não tem orgulho, porque ninguém é melhor do que ninguém. Se estamos aqui na terra reencarnados, é porque ainda estamos a caminho. Senão a gente já estava em mundos mais elevados, tá bom? E temos um bom caminho a percorrer no nosso desenvolvimento. Então não somos melhores do que ninguém. Tadeu, um dos discípulos do mestre, lhe questionou certa vez: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Jesus, com toda a sabedoria que tinha, disse: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal, um dia envergarão o bem. Um dia nós também estivemos assim. Hoje nós estamos melhores, não é verdade? Assim percebemos em situações adversas e de indecisão. Quando tivermos uma situação dessa, de diversidade, assim, não sabemos o que fazer, pensa assim, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Somos todos irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. A voz do Mestre ecoa sobre nós até hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E que a paz do nosso Mestre Jesus, a divisão do nosso Mestre Jesus, estejam com todos os irmãos
e que essa divisão seja da paz, do amor, da fraternidade, da caridade, e que saiamos daqui propagando essa fraternidade entre todos os povos da nossa terra para o nosso bem comum. Que a bênção do Pai esteja por todos. Senhor meu Deus, amorável Mestre Jesus, Ismael, bendito governante do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, agradecemos-te nesta noite, abençoada pelo Pai, as benesses do Mestre Jesus que estão recaindo sobre o todo o nosso planeta. Abençoa, meu Pai, a todos os sofredores nesse instante que passam e requerem de vós um cadinho de esperança e de amor. Deles, meu Deus, essa mola de esperança de um amanhã melhor a cada um. Mestre Jesus, governador do nosso planeta, tendes misericórdia sobre nós, seus irmãos. Enche-nos com vossas bênçãos milagrosas, curando nossas enfermidades, nossas chagas, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Removei, ó meu Deus, cada um de nossas desesperanças e enchei-nos dessa esperança do amor divino. Proteja-nos, meu Pai, de todos os males que assolam nossa terra nesse instante. Proteja-nos para que não peguemos de forma nenhuma a esse vírus que está nos atormentando, nos desafiando, nos desequilibrando muitas das vezes. Permita que cada um dos nossos protetores individuais nos intuam sempre quando tivermos sob perigo, para que afastemos desse perigo e não encontremos de forma nenhuma com esse vírus. Olha, meu Deus, sobre cada um de nós e ouve os nossos rogos e pedidos, que nesse instante fazemos esses pedidos individuais, que possam chegar até vós e derramar sobre cada um o que nós merecemos, porque somos filhos vossos, filhos de Maria, que nesta noite está a abençoar a todos os vossos filhos através de suas falanges. Permita que a equipe de Padre Isabel esteja amparando-nos nesta noite, abençoada por vós. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares. Não importa se é um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele tenha a figura do amor. Que as vossas bênçãos possam aumentar a cada dia esse amor, não dividindo, mas somando o amor de pai e amor de mãe,
amor de filho e filha, e que perdure para todo sempre, agora e sempre. Muito obrigado, meu Deus. Convido aos médiuns que comecemos nesse instante e que Deus derrame sobre cada um dos nossos centros de força esses remédios curadores através do nosso coronário, do frontal, fazendo a limpeza no laríngeo, sobre todas as nossas partes respiratórias, protegendo-nos, auxilia-nos no cardíaco, no esplênico. Também rogamos uma limpeza profunda sobre o nosso centro gástrico, protegendo e abençoando também genésico e básico. Enfim, meu Deus, todos os nossos centros de força que sejam interligados sob anéis luminosos, desde os nossos pés até nossas mentes, nosso cérebro, retirando todas as impurezas, todos os miasmas, colocando agora esses remédios salutares que curam e abençoam. Pedimos também que abençoe os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que não puderam estar presentes, que todos recebam nesse instante o que de graça estamos a receber. E que a partir de agora, ao nos retirarmos de nossa casa de oração, possamos sentirmos-nos curados, aliviados e amparados de acordo com o nosso merecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.